prazer estarmos de volta, que maravilha podermos comunicar a palavra de Deus. Estamos olhando, a Epístola de Paulo aos Gálatas e hoje nós iremos dar uma sintetizada na Epístola, tá certo? O apóstolo Paulo, ele escreveu a Epístola aos Gálatas para um grupo de judeu cristão, certo? Um grupo de judeu cristão que estava se afastando, Estava voltando justamente a confiar nos rituais da lei de Moisés e que começaram a se afastar da sã doutrina, começaram a se afastar do evangelho, começaram a se afastar do ensinamento do apóstolo, tá certo? Isso causou uma preocupação muito grande em Paulo, em virtude do compromisso, do comprometimento de um discipulador, um missionário, certo? Um evangelista, de uma pessoa que realmente experimentou de fato, de verdade, de Deus na sua vida, um encontro com Deus na sua vida, o comprometimento com as verdades absolutas do Evangelho. Isto incomodou profundamente Paulo, porque quando um líder ele se preocupa de fato com as almas, ele faz de tudo para que essas pessoas elas não titubeiem em dois pensamentos, certo? Se você quiser ver justamente um pseudo-líder, basta você olhar para ele, com que interesse, com que afinco, com que finalidade, com que vigor ele pensa nas almas, ele pensa nas vidas, ele pensa sobre o céu, sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre expandir a verdade, alcançar as pessoas com a verdade. Basta você olhar este fruto, é um fruto também do Espírito, entendeu? É o amor pelas almas. Então Paulo, ele se incomodou extremamente com a situação que os cristãos judeus estavam enfrentando, em voltarem novamente aos rituais mosaicos, certo? Voltar aos rituais mosaicos. Então se afastando do Evangelho, tá certo? O apóstolo Paulo ele tentou corrigir justamente este problema, salientando a diferença entre o pesado jugo da lei, certo? E a liberdade que nós alcançamos através do Evangelho genuíno, a liberdade em Cristo. A liberdade em Cristo, ela está relacionada em largarmos o fardo pesado da religiosidade, em largar as amarras dos tutores religiosos, em largar e abandonar os macetes, os ensinamentos justamente desses mercadores da fé, entendeu? Dessas vãs doutrinas, destas vãs filosofias, destas heresias que na contemporaneidade ainda encontramos, certo? Nos templos, nas denominações, certo? Nas denominações, entendeu? Então, justamente, o estudo dessa epístola pode ajudar muito, bastante, a dar-nos valor à liberdade que o Evangelho de Jesus, ele nos proporciona. A liberdade que nos proporciona. Liberdade em poder fazer tudo. Mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Certo? Eu refletia sobre esta situação em fazer tudo. E pensava no que a palavra de Deus nos diz, que nada nos separará do amor de Cristo.
O problema não é fazer, porque o que você fizer não vai te separar do amor de Cristo. Não tem o que possa anular o amor de Cristo pela humanidade. Não tem que possa. Não tem o que possa. Entendeu? O problema são as consequências. O problema é aquilo que, ao praticarmos o que não devemos, os resultados. Este que é o grande problema. Então, por amor, Cristo nos liberta, Cristo nos libertou. Justamente pela sua onisciência, pela sua onipresença, pela sua onipotência e pela sua onisciência, ele sabe muito bem os resultados que o risco que nós corremos em praticarmos aquilo que não deveríamos praticar. Podemos fazer? Podemos. Somos livres para fazer. Certo? Somos livres. Mas não devemos. Não devemos. Tá ok? Então, a Epístola dos Gálatas, provavelmente Paulo tenha escrito esta epístola quando percorria a Macedônia, certo? Em sua terceira viagem missionária, ok? Aproximadamente 55, 57 antes de Cristo, certo? Antes de Cristo. Então, nas suas viagens missionárias, justamente, ele provavelmente tenha escrito esta epístola, certo? Não se tem uma absoluta certeza a quem Paulo escreveu a epístola, a quem ele dirigiu a epístola. Quem sabe muitos tenham tido acesso não só da Galácia, mas muitos tiveram acesso a esta carta, inclusive como nós estamos tendo hoje, certo? Deviam ser ou a igreja do norte da Galácia, que ficava no distrito de Ancira, certo? Que tinha como capital, certo? Ou do distrito que ficava na fronteira da Frígia, ok? Com a Galácia, tá certo? Então, que Paulo visitara em sua primeira viagem missionária esse distrito, certo? Seja como for, Paulo, ele certamente visitou a igreja da Galácia em sua segunda e terceira viagem missionária. Ele escreveu aos santos da Galácia por estar extremamente preocupado, como falei anteriormente, certo? Pois eles estavam se afastando drasticamente, certo, do Senhor e seguindo os ensinamentos, ok, de pessoas que queriam distorcer o evangelho. Paulo fala de um falso evangelho. Paulo fala de doutrinas falsas, certo? E essas pessoas estavam infiltradas, estavam lá, certo? Na igreja dos cristãos, dos judeus, ali infiltrada, e Paulo justamente ele faz estas duras críticas a estes que disseminam esse falso evangelho. Os cristãos judeus estavam ensinando os cristãos gentios a falsa doutrina que precisava então ser circuncidados e realizar os rituais prescritos pela lei de Moisés para sermos salvos, para serem salvos, certo? Então, vamos tentar aqui ver alguns dos principais motivos pelos quais Paulo escreveu esta epístola, esta carta. É uma carta pequena, se você realmente for dar uma pesquisada, você vai ver que é uma carta de 6 capítulos, que então Paulo ele defende-se das acusações, certo? Eles acusam Paulo, ok, de justamente não defender as leis mosaicas, tá certo? De que Paulo estaria trazendo justamente algo contrário àquilo que
os judeus de fato praticavam, defendiam, professavam, entendeu? Então, Paulo ele vai se defender, certo? Justamente desses falsos mestres, certo? Com relação às acusações que os impuseram, tá certo? Também ele ensina que todos, sejam judeus ou gentios, todos, indistintamente, são salvos por meio da expiação de Cristo, se tiverem fé. Se tiverem fé na expiação, se crerem na expiação, se entenderem a expiação, entendeu? Que não é difícil entender este projeto de salvação, certo? Um outro vídeo eu falo sobre isso, da nova aliança, entendeu? Lá desde Gênesis, né? Desde Gênesis, do Êxodo, certo? Também, entendeu? Este plano divino da salvação, né? Que perpassa ali pelo batismo de Jesus, certo? Que é levado ao deserto e ali ele é provado e de fato ele cumpre a lei. E eu falo sobre também a substituição, né? Não é difícil entender o plano de Deus, o projeto de Deus para a salvação da humanidade, tá certo? E também um outro objetivo, esclarecer qual o papel da lei de Moisés no plano de Deus. Qual o papel dos mandamentos, que são 12 mandamentos, a espinha dorsal de 613 mandamentos. Qual o papel? O grande papel, em resumo, bastante sucinto, para que nós venhamos entender, é que Cristo vem, nasce sob a lei, certo? Para nos livrar, né? Livrar aqueles que também estavam debaixo da lei. Debaixo da lei. Aqueles que não conseguiam cumprir a lei, aqueles que transgrediam a lei todo o tempo, porque de fato a lei uma das finalidades do papel da lei é apontar para a redenção, é apontar para a cruz, é apontar para Cristo. Então Cristo vem, cumpre toda a lei cabalmente, certo? E recebe a graça, as bênçãos, a promessa divina do Eterno sobre o único homem que conseguiu cumprir a lei. Ele não veio para acabar com a lei, ele veio sim para cumprir a lei, né? E ter a legalidade de receber todas as bênçãos advindas do Eterno, tá certo? Um outro objetivo também da questão desta carta, certo? Ela vem também com a finalidade de explicar a diferença entre o Antigo Testamento, a antiga aliança que Deus fez por meio de Moisés e a nova aliança feita por meio de Cristo, certo? Ela vem com esta finalidade. A carta, Paulo, ele ensina, ele realmente traduz, ele esclarece, certo? Justamente esta finalidade, esta é uma das finalidades também da carta, exortar aos santos a viver no Espírito, pela fé, pela fé, entendeu? É pela fé que justamente chegamos a este pleno conhecimento. E quando você justamente chega a este pleno conhecimento, não lhe restam dúvidas. Eu tenho falado com algumas pessoas que ela precisa olhar para o Evangelho, ouvir o Evangelho, ler a palavra de Deus, pegar a sua Bíblia empoeirada lá da estante, certo? E tirar toda e qualquer armadura da religiosidade, certo? Da religiosidade. Você não pode olhar para o Evangelho, ler o Evangelho, ouvir o Evangelho
e pensar em placas. Você não pode, de maneira nenhuma, sabe? Não tem cabimento, sabe? Este que fala aquilo, ele é de A. Este que defende aquilo, ele é de B. Esse que defende tal coisa assim, ele é de C. Negativo. O Evangelho não tem nada a ver com placa. O Evangelho, a palavra de Deus, a sã doutrina, ela não tem nada a ver com CNPJ, certo? A sã doutrina, ela não tem nada a ver com carteirinha, certo? Os verdadeiros líderes, aqueles que de fato entendem o plano da salvação, entendem que Jesus é a chave hermenêutica e a mensagem central da Bíblia é a salvação, o perdão de pecados, eles sabem o que eu estou falando. E eles concordam comigo, com certeza. Porque a finalidade de um verdadeiro líder, a finalidade de um pastor de fato, que tem amor, que cuida das ovelhas, tá certo? Não é agregar, congregar, aglutinar multidões com outros interesses, senão de falar a verdade. Agora, infelizmente, essas multidões que nós podemos ver, que estão seguindo tutores, certo? Sabem meias verdades. Elas sabem meias verdades. Estão correndo risco seríssimo. Estão correndo risco seríssimo. E dá comichão no ouvido dessas pessoas quando se fala a verdade. Se fala a verdade. Que elas estão sendo enganadas. Que elas estão sendo ludibriadas. Que elas estão sofrendo prejuízos, certo? Financeiros, certo? Seguindo esses tutores que não têm interesse nenhum. E é o seguinte, o paraíso para eles é aqui na terra já, certo? Eles já estão insatisfeitos com a riqueza que eles têm, certo? Então, para eles nada importa, céu, vida eterna, certo? Eles tratam eles tratam da palavra de Deus, infelizmente, como comércio, como um produto a ser comercializado, entendeu? Ainda bem que são heresias, são heresias que não tem nada a ver com a sã doutrina. Então eles comercializam essas heresias dizendo que é a verdade, é o evangelho genuíno, certo? E que as pessoas irão alcançar, ok? Os seus sonhos, certo? Irão alcançar os seus sonhos. E olha, um negócio interessante, você consegue identificar essas heresias quando elas dão mais ênfase naquilo que a Bíblia não dá ênfase. É só olhar para a vida de Jesus. Jesus, ele dava ênfase em riqueza. Jesus, ele dava ênfase em prosperidade, em ouro, prata, bronze. Jesus, ele dava prioridade em mansões, em suntuosas mansões, hein? Carro importado, etc. É muito simples. As pessoas, elas são enganadas, sabe? Porque, de fato, elas estão vendadas. Estão vendadas. Tá certo? Então, queridos, que nós possamos entender qual é o plano da salvação de fato. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Certo? Romanos 3:23. Todos pecaram. Todos estavam destituídos da glória de Deus. O homem, a humanidade debaixo de maldição.
certo? Este é o plano de salvação, ok? Em Eclesiastes 7:20, não há homem justo sobre a terra. Não há um justo sequer, certo? Sobre a terra, ok? Isaías 64:6, todas as nossas justiças são como trapo de imundície. É trapo de imundície. O mais justo que possa se considerar na face da terra, diante de Deus, é trapo de imundície. Entendeu? Por isso que nós precisamos de justificação. Por isso que nós precisamos de remissão. Por isso que nós precisamos do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário por amor. Ele se entregou por amor, ok? Tiago 2,10, qualquer que tropeçar em violar um só ponto da lei é culpado de todas, de todos. De todos. 1 João 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Ok, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ilumine. E isto não é religião, não estou falando de religião. Eu estou falando de algo transcendental, vai além, muito além, nem passa pela porta. Tá certo? Agora, existem pessoas que tratam com seriedade a sã doutrina nas suas denominações, nos seus templos, nas suas instituições religiosas, certo? Existem pessoas que tratam de forma séria, com compromisso, tá bom? Mas há uma maioria que realmente despreza o sacrifício de Cristo, não faz caso do sacrifício, faz pouco caso do sacrifício de Cristo. Como é que a pessoa despreza o sacrifício de Cristo? Arrumando subterfúgio, arrumando fogueira, arrumando campanha, arrumando 7 dias disso, 10 dias daquilo, 21 dias de não sei das quantas, certo? Andar de joelho, andar descalço, vestir branco, vestir isso, ok? Certo? Se prostra diante do homem, se prostra diante de imagem, se prostra diante da riqueza, se torna um escravo, certo? Da idolatria, do dinheiro, certo? Da vaidade, certo? Em tudo aquilo que a Bíblia diz que é vaidade. Tudo é vaidade. Ok? Que Deus abençoe a sua vida de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Shalom. Shalom a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.